Oi, glória a Deus. Queridos irmãos, igreja do Senhor, você que está em casa, nos acompanhando pela rede social, pela internet, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nesta noite e lhe dê salvação. Queridos irmãos, estamos felizes por mais um culto de missões, onde nos reunirmos em torno do nome de Jesus, para louvá-lo e adorá-lo na beleza de sua santidade. Eu quero nesta oportunidade trazer uma palavra de saudação a todos os nossos missionários que estão em casa, nos seus respectivos campos de atuação evangelística, na Europa, na América do Sul, aqui no Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês. Queremos saudar aqui o missionário João Batista, que está nos acompanhando diretamente de Paris, na França, o missionário Eliebe e família em Portugal, na Europa, o querido missionário Cristiano, missionário Neto e suas respectivas famílias que nos acompanham no Paraguai, a missionária Graça, que nos acompanha no querido estado do Pará, o missionário Eduardo Mota, que nos acompanha diretamente do Uruguai, e enfim, saudar a todos os nossos missionários, e queremos dizer a você que nos acompanha em casa e que tem orado pela obra missionária, pela igreja aqui em Parnamirim, que a nossa missão transcultural, ainda de forma muito iniciante, já está voltando às suas atividades normais. Nos seus respectivos países, temos a reabertura dos cultos lá em Portugal, na França, no Paraguai, no Uruguai e também no estado do Pará. E graças a Deus por isso, a obra não parou, porque esta obra é de Deus e não tem pandemia que a faça parar. Nos reinventamos, mas a obra de Deus continua. As estratégias mudaram, mas a obra de Deus permanece. As técnicas sempre mudam de acordo com as circunstâncias, mas o Evangelho continua sendo proclamado pela igreja. Aliás, a igreja está na terra por causa dos que ainda não estão nela. A igreja está na terra por causa daqueles que ainda não estão aqui. E enquanto Jesus não arrebatar a igreja, estaremos aqui proclamando a palavra de salvação ao seu coração. Queridos, permitam-me convidá-los para a leitura oficial e o texto que irá nos basear na nossa reflexão esta noite. E eu quero, de forma muito respeitosa, convidá-los para lermos o capítulo 15 do Evangelho de Jesus, conforme escreve Lucas, e nós leremos alguns versículos alternados deste capítulo de número 15 do Evangelho de Jesus, conforme escreve Lucas. Faz um registro não somente histórico, mas biográfico acerca de Jesus, através de uma pesquisa muito minuciosa sobre a vida do Messias, a história do Messias, e de forma muito literal e fiel, reproduz para nós as obras e milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que este é considerado o Evangelho dos Milagres. Queridos, o capítulo 15 é composto por 3 parábolas, e eu quero ler alguns versículos alternados que irão nos dar uma ideia de forma panorâmica acerca do propósito principal deste que é conhecido como o capítulo da parábolas das perdas. Portanto, permitam-me convidá-los para lermos os versos de número 4
versos 3 e 4, o verso de número 8 e os versos de número 11 e 12. Capítulo 15 de Lucas, versos de número 3 e 4, está escrito assim: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Verso de número 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Versos de número 12 e 13. E disse: um certo homem ou pai tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me parte da fazenda que me pertence, e repartiu por eles a sua fazenda. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo esta noite. Queridos, acompanhe-nos nesta noite em uma breve reflexão acerca, e por que não dizer, uma breve exposição do capítulo 15 deste evangelho, do Evangelho de Lucas. Este capítulo é conhecido como o capítulo das perdas. No capítulo 15 nós temos a exposição muito clara e muito sistemática de 3 grandiosas parábolas, 3 grandes histórias que exprimem, revelam-nos verdades espirituais extraordinárias. A exposição destas parábolas por parte de Jesus se dá como resposta a uma murmuração promovida pelos religiosos e fariseus que o questionavam. Jesus estava sendo questionado acerca de sua postura, de sua estratégia de salvação e de propósito de salvação aos perdidos. E em resposta à murmuração de fariseus e de publicanos que o questionavam acerca do propósito da salvação, acerca da intenção de Deus e, por que não dizer, do seu Filho Jesus Cristo, de buscar e salvar aquilo ou aqueles que se haviam perdido por causa do pecado. Dito isto, permitam-me lhe dizer que esta parábola, ou este capítulo, é um capítulo que se propõe a revelar as perdas causadas pelo pecado, ao tempo em que revela a restauração promovida pela graça de Deus. Se de um lado nós temos 3 parábolas que, ao serem proferidas, revelam-nos perdas, e estas perdas de forma gradativa, e dentro destas considerações iniciais e gerais que estamos fazendo acerca deste capítulo, permitam-me citar 2 observações. A primeira diz respeito ao ambiente em que estas parábolas são citadas. Na primeira parábola, a parábola do pastor que perde a ovelha diante de uma multidão de 100 ovelhas. Esta perda se dá em um ambiente inóspito, se dá num deserto, num lugar árido, num lugar seco. A segunda perda acontece num ambiente interno, num ambiente tomado por densas trevas. Dentro da própria casa, o texto nos diz que uma mulher perde uma
das suas 10 dracmas. A terceira perda se passa em um ambiente do seio familiar, onde um pai perde o seu filho mais novo. Uma outra consideração diz respeito à gradação destas perdas, a proporcionalidade, a porcentagem gradual destas perdas. Na primeira, nós temos uma proporção de 100 para 1. Na segunda, nós temos uma proporção de 10 para 1, e na terceira nós temos uma proporção mais ou menos de 50%. Percebam, 1%, 10% e 50%. Ao passo em que a exposição das parábolas ocorre, a gradação das perdas aumenta. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais o homem se afasta de Deus, maiores são as suas perdas, mais difícil se torna a sua situação. Na primeira parábola, nós temos uma citação extraordinária. E Jesus estava fazendo isto em resposta a um pensamento religioso, ao pensamento que dizia que a salvação era meritória, que a salvação era por méritos humanos, que o homem tinha a salvação ou a obtenção desta salvação como uma espécie de recompensa. Jesus apresenta um contraponto, porque salvação não é salário, salvação não é recompensa, salvação é graça. Recompensa ocorre de acordo com os nossos esforços. O salário só nos é pago mediante a 30 dias de trabalho, mas graça é favor imerecido. Você não faz por merecer, mas recebe. Você não trabalha para isso, mas recebe. Pelos méritos humanos nós não temos acesso, mas pela graça de Deus nós fomos alcançados, e é isto que Jesus está se propondo a revelar na execução de seu ministério. Ele está se opondo de forma contundente ao que os religiosos estavam pregando, e estava dizendo, através da exposição destas parábolas, que a proposta de Deus é salvar o perdido, que a prioridade do céu são aqueles que fracassam, é restaurar aquele que fracassou, é levantar aquele que caiu, é de dar força ao fraco, é de dar ânimo ao desanimado, é de firmar o desvalido. A proposta do céu é restaurar, a proposta do céu é transformar. Ao passo em que o diabo destrói, a religião tenta reformar, mas somente a graça por meio de Jesus, ou Jesus por meio da graça, pode transformar o mais vil pecador. Se o diabo destruiu, a graça reconstruiu. Se o diabo derrubou, a graça levantou. Se o diabo desconectou da presença, a graça religou-nos na presença do Pai. A primeira parábola, Jesus estava usando a figura de um pastor que perde uma de suas 100 ovelhas, e ao perder uma ovelha, e perceba, eu gosto de detalhes, o detalhe extraordinário aqui é que as duas primeiras parábolas começam com uma indagação, ao passo em que a terceira começa com uma afirmação ou narrativa de uma história. A primeira indagação do texto é acerca da alegria ou da postura do pastor que se volta para a ovelha que caiu. Ao olharmos para esta parábola, alguém pode pensar, mas tinha 99, não vale a pena o risco por causa de uma, não vale a pena sair aos campos e valados, deixar a falsa sensação
sensação de segurança, de um ambiente plano, de um ambiente seguro, dentre as suas 99 ovelhas, para correr risco, para se sujar, para se fazer pecado, para trabalhar, para suar, para ir a um patíbulo, para morrer numa cruz, não compensa. Afinal, você ainda tem 99 e vai correr riscos desnecessários por causa de uma. E Jesus estava perguntando a fariseus e a religiosos: qual é o pastor que não se alegra ao deixar em segurança? Eu vou repetir esta expressão. Perceba que o texto não diz ao abandonar as 99. O texto está dizendo que ao passo em que o pastor garante a segurança das 99, garante a permanência das 99, garante a sustentação das 99, ele tem poder para ao mesmo tempo sair, porque ele é onipresente. A sua presença não se ausenta deste recinto, mas ele é capaz de usar alguém para ir nos prostíbulos, para ir na boca de fumo, para ir nos lugares mais inóspitos e distantes, em busca de uma simples ovelha que está com a pata quebrada, que está com a sua carne cortada pela chaga do pecado, com o seu coração ferido, trancado dentro do quarto, assistindo este culto, querendo tirar a vida. Permita-me uma palavra nesta noite: este pastor que eu prego, o sumo pastor, é o tempo que garante segurança para nós, que estamos dentro do seu redil, do seu aprisco, e no meio de um deserto, guardados por sua presença. Ele pode transformar a tua vida agora, dentro da tua casa, dentro deste quarto, dentro deste carro. Então nesta noite, não tire a sua vida, não desista dela, porque o bom pastor dá a vida por você, deu a vida por nós. Perceba que a proposta de Cristo, a proposta do Evangelho é de restauração, é de transformação, e este Jesus é tão poderoso, e este Evangelho é tão suficiente, a proposta é tão completa, que garante segurança para nós, e garante salvação para os perdidos. Nós que já fomos salvos, estamos nos alegrando, e você que está em casa e que carece desta salvação, há salvação para você. Perceba um outro detalhe ainda nesta primeira parábola, o verso de número 4, a pergunta continua, e Jesus estava dizendo: qual é o pastor que, se perde uma, ao encontrá-la não se alegra? E veja a expressão do texto: até que venha achá-la. O pastor sai do aprisco, e deserto aqui diz respeito a um ambiente de comunhão, e isto me faz entender e lembrar do plano de salvação de Deus para o homem, me faz lembrar da encarnação do Verbo, me faz lembrar do desenvolvimento ministerial do Verbo, e me faz lembrar da morte e da ressurreição do Verbo. Na expressão até que venha achá-la, nós encontramos a suficiência e a completude deste plano. Este plano é pleno, é suficiente. O homem não descansaria, não deixaria de procurar até achar, até achar, até achar, até restaurar, até transformar, enquanto não encontrou a ovelha, enquanto não achou a ovelha, ele não parou de procurar. Sabe o que o texto está dizendo para nós, falando ao nosso coração? Que o Evangelho, e
que o plano de salvação é suficiente, é completo, não precisa de complementos humanos, não precisa de adendos, de acréscimos humanos. O projeto de Deus para nós é suficiente e pleno. Ele procurou até achar, ele encarnou no ventre de Maria, ele nasceu de uma forma humilde em uma manjedoura, foi perseguido no ato de seu nascimento, do seu nascimento aos 30, apenas aos 12 anos de idade, a Bíblia faz menção de sua sabedoria dentro do templo do sacerdote. Aos 30 anos, a Bíblia menciona o início de seu ministério, que durou cerca de 3 anos ou 3 anos e meio, finalizando com a sua morte, e não somente isto, mas com a sua ressurreição. Toda esta história acontece-nos, os seus 34 milagres realizados na execução e duração de seu ministério, as ressurreições, as restaurações, as curas, revela-nos um Cristo onipotente, revela-nos um Cristo onisciente, revela-nos um Cristo onipresente, o seu poder demonstrado nos seus atos miraculosos, revela-nos que Cristo, como o Pai, tem poder suficiente para nos salvar, e não somente isto, para nos santificar, e não somente isto, para nos edificar, e não somente isto, para nos glorificar no ato do arrebatamento da igreja. É este evangelho, o evangelho de poder que estamos pregando esta noite. Mas na execução ou na citação da segunda parábola, Jesus traz-nos uma figura de linguagem de uma mulher que, ao perder uma de suas 10 dracmas, ficando apenas com 9 dracmas, a perda agora não acontece fora, mas dentro de sua casa. A casa dos judeus eram casas escuras, não tinha muita janela, entradas de ar eram poucas, portanto o ambiente interno da casa, eu vou repetir, o ambiente interno da casa era escuro, tomado por poeira, oriunda da areia do deserto onde Israel habitava. Este ambiente escuro, associado a esta poeira que cobria o chão como se fosse uma lâmina superficial, representa-nos os efeitos deletérios do pecado, aquilo que o pecado causa dentro do coração do homem, cobrindo o coração do homem e separando-nos da presença de Deus, fazendo com que você não enxergue o caminho certo, fazendo com que você não enxergue a salvação, fazendo com que você não enxergue que ainda há jeito para esta história, que há solução para a tua vida. Assim como o chão da casa daquela mulher estava coberto de poeira, o coração do homem está coberto do pecado, assim como dentro da casa daquela mulher o ambiente era enegrecido, escuro, a tua alma está escurecida pela chaga do pecado. Mas olha o que o texto diz, que quando ela percebe que perde uma, eu vou repetir, que perde apenas uma, tinha 9, perdeu uma, e alguém podia dizer, não trabalha tanto, não se esforça tanto, afinal ainda te resta 9, mas ela disse, o mesmo valor que tem as 9 que estão na minha mão, tem aquela que está perdida no chão, eu vou procurar até achar. Oh, glória! O texto nos diz que ela pega uma candeia e acende, natureza divina de Cristo. Ela pega uma vassoura e começa a suar a camisa, varrendo a casa. Natureza humana de Jesus, era a natureza divina coabitando dentro do mesmo corpo que a natureza humana. Era o Cristo Deus e o Deus Cristo, era o homem Deus e o Deus homem,
coabitando dentro do mesmo ser, no mesmo corpo, em uma união harmônica da natureza de Deus com a natureza divina. Como homem e como Deus, ele realizou grandes obras, e o texto está dizendo, ela começa a varrer. Quando acende a candeia, o primeiro obstáculo cai por terra, a escuridão é dissipada pela luz da candeia. Quando ela começa a varrer, a poeira começa a subir e o chão começa a ficar limpo. O segundo obstáculo cai por terra, a ação da natureza de Deus, da natureza divina com a natureza humana, colocaram os dois maiores obstáculos da humanidade por terra: a escuridão, as trevas. E Isaías profetizou dizendo: os que habitavam nas regiões da sombra da morte, a estes resplandeceu-lhes a luz, a estes resplandeceu-lhes a luz. Cristo é a luz do mundo, é a luz que resplandece nas trevas. Aleluia! Ao subir no Gólgota, através de uma cruz de madeira, ele concretiza a maior obra do Novo Testamento, a obra de salvação. Suou a camisa. E o mesmo profeta Isaías, que profetiza no capítulo 9 acerca da luz, no capítulo 53 profetiza acerca do seu sofrimento, dizendo que ele subiu como um renovo perante uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha beleza, não tinha formosura, não havia beleza alguma nele para que o desejássemos. Foi ferido como homem de dores, mas venceu como uma ovelha muda na presença dos seus tosquiadores. Não abriu a boca para murmurar e para dizer: eu desisto do homem, eu desisto de salvar. Foi até o fim, foi crucificado entre dois ladrões, mas ao terceiro dia a poeira do chão levantou, o sepulcro se abriu e Jesus ressuscitou. Tudo isso foi por você, meu amigo, por você que está em casa e me ouve esta noite. Talvez a transmissão do Instagram esteja terminando agora. Continua. Ouça-me, por favor. Nesta noite, Cristo deseja fazer com que esta poeira que cobre o teu coração saia, porque Ele tem poder para te limpar através do Evangelho. A luz que resplandeceu dentro da casa daquela mulher e revelou para ela a dracma. Olha para cá. Dracma diz respeito não ao preço, mas ao valor. Eu vou repetir. Dracma não está referindo-se a preço, mas está referindo-se ao valor. Quando a luz entra dentro da casa e a ação da vassoura sobre o chão tira o pó, Jesus estava revelando um valor que ela não sabia que tinha perdido. Nesta noite, permita-me lhe dizer-lhes: você tem valor. Há um valor extraordinário em você. Deixe com que o Evangelho entre no seu coração e revele para você este valor. O valor que o pecado cobriu, o valor que a crise cobriu, o valor que as humilhações humanas que te proporcionaram está cobrindo de você, está tirando do seu entendimento. Cristo, através do Evangelho, revela para você: você tem valor. Pega esta guitarra, pega a banda aí e vamos cantar Quero que valorize o que você tem. Deus nesta noite está te dizendo: você tem valor. Você que me ouve em casa, você que está na sua sala, sentado com a sua família, saiba de uma coisa: há valor em você e Cristo deseja te revelar este valor. A terceira e última parábola não começa com uma pergunta, mas com a narração de uma história. A história de um pai que vivia em comunhão, numa comunhão original. Olha o termo, numa comunhão original com os seus filhos. E de repente, o que o pai tinha já não era mais suficiente para preencher o anseio por coisas novas do coração daquele menino, de um garoto mais novo. E motivado por este afã, motivado por este anseio,
anseio de querer algo diferente, algo que preenchesse e que correspondesse o desejo por coisas novas, ele deixa de querer apenas a presença para querer somente as coisas do Pai. Uma verdade extraordinária que o texto nos revela é que aquele menino não se conforma com a pessoa do Pai, mas quer apenas as coisas do Pai, quer apenas o que o Pai tem para dar, mas não quer a presença do Pai. Deixa eu te dizer, as coisas são passageiras, aquilo que você obtém por esforços passa, mas a pessoa de Cristo permanece, a presença de Cristo permanece. Que nesta noite você possa entender esta verdade. Cristo quer ser suficiente para você. E eu me lembro do Salmo 23, quando Davi canta dizendo: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não é o que Ele tem que não vai me faltar, não é o que Ele pode me dar que não vai me faltar, mas é Ele que não me falta. Pode faltar dinheiro, mas Ele não me falta. Pode faltar amigos, mas Ele não me falta. Pode faltar oportunidade, mas Ele não me falta. Pode faltar batida nas costas, mas Ele não me falta. Pode faltar quem acredita em mim, mas Ele não me falta. Receba a presença do Pai e não somente as coisas que o Pai tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Eu quero orar por você. Tão importante para Fiquemos de pé esta noite. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero encerrar esta parábola dizendo que aquilo que o pecado destruiu, a graça tem poder para restaurar. Venho falar do Valor que você tem. Feche os seus olhos, adore ao Senhor. Ele está em você, Na sua o casa, Espírito Santo se com a sua move em família. você, até Adore ao com Senhor. sentidos inexprimíveis, Aí daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. você tem valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Receba Santo se move as palavras em deste você. louvor como uma resposta de Deus. Você tem um valor. Você tem valor. Do mesmo jeito que aquele moço teve a sua vida restaurada pela graça de Deus. E esta restauração aconteceu em 3 áreas. Deus o restaurou como posicionalmente. Deus o restaurou a sua autoridade, a sua liberdade de filho. Vou repetir. Em primeiro lugar, ele teve a sua restauração posicional. Foi reposicionado como filho. Você não é escravo do pecado. Você é filho de Deus pela graça de Jesus Cristo. Você não é escravo do pecado. Você é filho de Deus pela graça de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele teve a sua autoridade de filho restaurada. O seu anel. O anel que estava em seu dedo, que havia sido vendido para poder comprar comida para ele. O Pai o devolveu, o restituiu, o restaurou. Este anel que lhe conferia autoridade diante dos empregados do Pai foi restaurado quando este o retorna para a casa de seu pai, para o lugar de onde ele não deveria ter saído. E Deus está falando com você: é tempo de voltar para o lugar de origem, para o lugar aonde você não deveria ter saído. Volta, cria coragem e volta.
você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Volta para Ele. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Curve a sua cabeça onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Já vamos orar pelos pedidos de oração do Facebook, do YouTube. Você que pediu oração, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E se você quer receber Jesus como Salvador, eu convido a você colocar a mão no seu coração agora. E se for possível, coloca aí nos comentários: estou aceitando ou recebendo Jesus como Salvador agora, para que fique registrado e a igreja possa orar por você e te conhecer, saber quem você é. Ao tempo em que o Pai restaurou a posição de filho, mudando-lhes as vestes, restaurou a sua autoridade de filho, lhe restaurando a sua aliança no seu dedo, também restaurou a sua liberdade de filho, dando-lhe de volta novas sandálias nos pés. Quem andava descalço nos tempos de Jesus eram escravos, eram aqueles que eram comprados e vendidos a qualquer preço. Você não foi comprado por qualquer preço, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré. Ele te deu liberdade para entrar e para sair. Quem andava descalço tinha que pedir autorização, mas o Pai devolveu as sandálias para o filho e disse: agora você entra e sai a hora que você quiser. Quer sair da droga? Tem sandália de liberdade para você. Quer sair do vício? Tem sandália de liberdade para você. Glória, vamos orar.